Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17. Abra aí sua Bíblia. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. Deixa eu já arrumar uma mesinha aqui, que eu trouxe um convidado hoje que vai me ajudar a pregar. E eu vou precisar de um apoio aqui a mais. E vou precisar de voluntários também, corajosos. Em nome de Jesus. Acharam aí? 1 Samuel 17? Sim? Não? Amém. Então vamos orar pela palavra. Feche seus olhos. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Aquieta o nosso coração e a nossa mente. Que o Teu Espírito fale conosco. Revele a Tua verdade. Que sejamos fortalecidos e desafiados pela fé a vivermos uma vida plena e abundante no Senhor. Usa, Senhor, este momento da palavra para falar conosco, para trazer, Senhor, resposta a tudo aquilo que nós temos desejado nesses dias. Fala com cada um de nós, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? Amém. Então, 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 1, o tema da nossa ministração desta noite é vencendo o medo que paralisa a minha fé. Vencendo o medo que paralisa a minha fé. Você já percebeu que o medo entra na nossa vida sem a gente perceber, né? Ninguém ensina, ninguém compartilha, ninguém faz curso, né? Eu tenho 4 filhos, mas 2 deles, assim, quando nasceram, um deles, quando nasceu, aí como pai você compra aquelas luzinhas bonitinhas, né? Para pôr ali aquela luz bem fraquinha, para iluminar o quarto, para a criança se sentir mais confortável. Você põe adesivinho que brilha com a luz, né? Foi assim com o José? Não, né? Você procura tudo que para agradar a criança, deixar confortável. Aí, de repente, ela fala assim, ó, apaga a luz, fecha a porta. Tudo que nós imaginávamos, assim, coragem completa. Quero escuro, quero porta encostada, e eu quero dormir assim. Desde mal falava, já era assim. O outro, pelo contrário, até os 5 anos a luzinha tinha que estar acesa. Não quero dormir no escuro. A porta, nem pensar em encostar, tem que estar aberta. Por quê? Medo. Mas quem ensinou? Não tinha nem 2 anos, 1 ano e pouquinho, mal estava andando, começando a falar, e já expressava um que queria tudo escuro, porta fechada, e ia dormir sem medo nenhum. O outro já se sentia mais corajoso, com a luz acesa, com a porta aberta. Então nós vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Quais são os nossos medos? Qual a forma que o diabo usa isso para atuar na nossa fé? Então nós vamos ler um texto aqui, de 1 Samuel capítulo 17, verso 1, diz assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, ou se reuniram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então ficaram assustados e com medo,
por causa de um homem. Então imagina, veio um exército, Israel já tinha lutado, já tinha exército, já sabia o que era batalhar, já tinha uma experiência de guerra, já tinha um rei que era Saul, Deus já tinha uma palavra profética para Saul, Deus já tinha usado o profeta Samuel para falar com ele que Deus confirmava a vitória de todas as batalhas que eles estavam pelejando naquele momento. Mas de repente, porque levanta-se no meio dos filisteus um homem maior e desafia o exército de Israel, aqueles homens ficaram com medo, bateu um temor. E aquele homem ficou ali provocando o povo de Israel. No verso 16, diz lá: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Imagina você, 40 dias, um vizinho seu, chegar para você de manhã, e aí, vai me encarar? Tem homem aí? Tem mulher aí? Tem alguém aí? E à tarde, mesma coisa. Tem alguém aí que possa me enfrentar? Tem alguém que possa me encarar? Tem alguém que possa ir para a batalha contra mim? Né? Todos os dias, 40 dias. E aquilo bateu medo no coração de Saul, rei de Israel. E Saul tinha uma promessa de Deus. O profeta Samuel vinha ali no azeite, um homem santo de Deus, trazendo a palavra para Israel sendo estabelecido. Ele era juiz, sacerdote e profeta. Mas mesmo assim, Saul teve medo. O exército de Saul teve medo. Os homens de Israel teve medo. 40 dias e nada mudava. Quantos de nós ficamos paralisados perante o perigo? Você sente medo? Não? Pelo silêncio? Sim. Você acha que o medo impede a sua fé de avançar? Sim. O medo é uma das armas mais usadas para nos paralisar. Pode ver que quando nós sentimos medo, nós não avançamos, nós não reagimos, nós não fazemos, nós paralisamos. E o diabo sabe muito bem que se ele botar medo no nosso coração, se alguma circunstância trouxer medo para nós, nós paramos imediatamente. A Bíblia não ignora a existência do medo, mas nos ensina como vencê-lo. E Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o medo, Ele tem a palavra final. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Quais são as situações que mais põem medo na sua vida? Deixa eu pegar a Bíblia para fazer um peso, ele senão vai escapar, meu amigo. Eu não pode escapar. Aguenta aí, gente. O que te dá medo? Eu tive que vencer meu medo. Hoje eu trouxe um companheiro aqui. Fechar a boca aqui, senão ele escapa. Tem um corajoso aí que possa emprestar a mão para mim? Quem se habilita? A Paulinha? Vem, Paulinha, mas não pode ver. Só emprestar a mão. Espera aí. Tampar aqui o buraco aqui, senão... É mó barato, Paulinha. O que você acha que tem aí, Paulinha? Tem uns pelinhos aqui. Não sei. Você gosta de bicho? Te dá medo, bicho? Ah, ixi. Só rato. Mas se for aquele rato branco de laboratório, tudo bem? Também? Então chega aí. Vou precisar da sua mão emprestada. Você não pode olhar. Vira para lá. Vamos ver se você tem coragem, Paulinho. Ele foi, tá com medo por quê? E aí? Não fala nada para a igreja, não. Passou o medo? Então pronto. Não fala nada, não. Pode olhar agora aqui. Obrigado. Ó, corajosa, Paulinha. Mais alguém corajoso aí? Não? Vem, irmão Alan. Depois da Paulinha ficou corajoso? Ah, aí não vale, né? Olha para lá, irmão. Confia? Você confia?
Tem medo de algum bicho ou não? Não, bicho não. Não? Ah, então tá sossegado. Então vem com fé, irmão. Ó, corajoso, depois da Paulinha, né? Ó, dá uma olhada. Ó. É exótico esse trem, né? Esse é do bom. Esse deu trabalho para pegar. Obrigado. Viu? Gente, principalmente quando nós não vemos, a gente sente medo, não é verdade? Gente, é assim que o diabo age. Às vezes a gente nem viu, a gente nem tocou e já está nos travando. E o medo vem para nos paralisar. Mas Deus vem para nos pôr em movimento. Deus quer nos pôr em movimento. Deus quer nos tirar da inércia. E através da fé, nós nos movimentamos. Você crê nisso? Amém? Isaías 41:10, abre aí sua Bíblia. Esse é o texto principal da nossa mensagem de hoje. 3 características nós vamos destacar aqui. Isaías 41:10 diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Primeiro, a presença. Não te assombres, fortalecimento, porque eu sou o teu Deus. Ele é a companhia. Amém? A presença, a força e o id de Deus. Então, primeiro ponto, Deus está conosco. Na primeira parte do versículo diz assim, ó, não temas porque eu sou contigo. Não tenha medo. Eu substituo o medo pela minha presença. E a minha presença te traz coragem. A minha presença te traz ousadia. Quando chegou naquele acampamento, Davi, quando ele olhou para aquela situação, ele falou assim, está tudo errado. Porque eu aprendi na minha casa que existe um Deus. Eu ouço falar pelo profeta, eu ouço na sinagoga, eu vejo as cartas, eu vejo as palavras, eu vejo os escritos de Moisés. Deus agiu com o povo, tirou do Egito, cuidou no deserto, trouxe para a terra prometida. Deus é Deus, e quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus? Quem é aquele que desafia a sua fé? Quem é aquele que tem paralisado o seu movimento? Quem é aquele que tem trazido medo no seu coração? Quem é aquele que tem feito você ficar parado em vez de avançar? É a pergunta de Deus para você hoje. Pensa aí. O que tem paralisado a sua fé? O que tem paralisado o seu movimento? O que tem parado você de buscar algo a mais em Deus? Ou você vai passar 2026 igual 2025, mais um ano, domingo na igreja, segunda na igreja, quinta na oração, os outros dias eu faço o que eu quero da minha vida. Trabalho, construo, mas em Deus, o que você está edificando na sua vida? Quais são os propósitos, quais são os projetos, quais são os desafios de fé? Temos um desafio grande, o encontro de mulheres. Quem está desafiado, quem não está, quem está levando gente, quem não está. A Marusca falava ontem que ela pôs no coração dela 5 mulheres. Ela já conseguiu 5 mulheres, agora ela dobrou os convites, ela quer 10 mulheres, porque ela sabe que Deus pode usar ela para isso. Ela se pôs em movimento, tirou o medo. E aqui o povo está descobrindo, né? Então, não temas porque eu sou contigo. Deus não promete a ausência de lutas. Lutas, dificuldades, peleja, batalha, chama como você quiser. O que Deus promete é a sua presença. O que Deus promete é que Ele vai estar com você. O que Deus promete é a manifestação gloriosa dEle na sua vida. Você não está sozinho, com problema ou sem problema, Deus está com você. Acordado ou dormindo, Deus está com você. Se movimentando ou parado, Deus está com você. Aonde você for, Deus está com você. E nós esquecemos que maior é aquele que está em mim do que está no mundo. Às vezes passamos por circunstâncias, há um medo no nosso coração, um temor, mas Deus está com você, meu irmão. Arranca esse temor, essa insegurança. A base da nossa coragem não é a circunstância. Não é a cara feia de alguém, não é a provocação do outro, não é um ambiente favorável, mas é a presença de Deus. Porque as circunstâncias podem mudar, Deus não muda. O clima pode mudar, Deus não muda. Você pode mudar de país, Deus não muda. Você pode faturar em dólar, Deus não muda. Ele continua sendo Deus de promessa, Deus de bênção, Deus de multiplicação, Deus de presença. Deus continua sendo Deus, não importam as circunstâncias. A situação está ruim, Deus está com você. A situação está boa, Deus está com você.
que a tendência é que quando não está bem, Deus me abandonou. Não. Nós que desviamos o olhar. No momento que as coisas não estão boas, que nós temos que olhar para Deus, nós esquecemos de olhar para Deus. Agora, muito mais, eu sabendo que eu passei por momentos bons com Deus, existem momentos bons com Deus, e eu estou num momento ruim, eu preciso voltar para o meu momento bom com Deus. A minha fé me traz de volta. A minha comunhão com Deus me leva de volta. A minha adoração com Deus me leva de volta. Aquele ambiente de paz, tranquilidade. Mas eu preciso ser consistente e não parar. Não ter medo, não paralisar diante das circunstâncias. Amém? Eu sou contigo é a garantia de sustento. O nosso coração, em meio às incertezas, Deus está ali confirmando. Deus está falando com você. Você crê nisso? Amém? Quando Deus está presente, o medo perde a força. O medo vai diminuindo. A coragem vai crescendo. Sabe quando o filho apanha na escola? Não sei se você já passou por isso. Aí você fala, você não vai bater, mas vai se defender. Até que chega um dia que ele toma coragem e ele se posiciona. Por quê? Porque meu pai falou, não paralisa diante do medo. Não paralisa diante da ameaça. Se defenda. Até um dia que ele toma coragem, ele vai e se defende. Assim Deus é conosco. Não paralisa. Satanás está querendo te atingir. Continue crendo, continue avançando. Eu estou aqui te apoiando, eu estou com você. Vamos, meu filho. Vamos, minha filha. Vamos juntos. Então, a presença do Senhor. Salmo 23, verso 4, o salmista declara para nós lá no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mesmo que eu esteja beirando a morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Que o Senhor está comigo. Porque o Senhor está contigo. Nós estamos esquecendo da razão principal da nossa vida, a presença de Deus. Jesus veio de forma presente, se entregou para que nós vivêssemos em união com Ele. Não é uma filosofia de vida, mas é uma comunhão com Deus. Aquilo que Adão e Eva tinham no jardim, a comunhão, andar junto, ver o Senhor, é isso que Deus espera de nós. A comunhão, andar junto, compartilhar o dia, os problemas, as lutas, as dificuldades, o louvor, a honra, a glória, dedicar a Deus também a nossa gratidão. Então, ele fala, mesmo que eu ande num lugar de morte, o Senhor é comigo. E mesmo que eu ande num lugar de vida, o Senhor é comigo. Mesmo que eu ande na escassez, o Senhor é comigo. Amém? Josué 1:9, volta um pouco mais sua Bíblia aí. A palavra profética para a vida de Josué, Deus declara lá no verso 9. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você for, Deus está com você, meu irmão. A presença dele é conosco. Ele está conosco continuamente. Continuamente. Às vezes eu estou no trânsito, alguém manda um pedido de oração, ou chega alguma mensagem, ou alguma coisa da loja, alguma coisa de casa, às vezes coisa da igreja, e eu falo, Senhor, eu me recuso a acreditar que Satanás tem poder sobre essa situação. Porque essa vida pertence ao Senhor. O governo dessa vida está nas tuas mãos. E eu, como pastor, eu oro porque o Senhor é a autoridade. O Senhor tem todo o poder. O Senhor tem a graça, o Senhor tem o livramento, o Senhor tem o socorro. O Senhor, o diabo não resiste ao teu nome. O diabo não resiste à tua presença. O diabo sabe que toda a autoridade está no Senhor. Mas ele tenta convencer esse irmão. Ele tenta convencer esse irmão. Não permita, abra o entendimento. Fala com eles, alcança aonde eles estão agora. Para que a gente possa viver algo novo. Valorizar aquilo que realmente tem valor. Deus é o que tem valor na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Ele é o que mais tem valor. Você não enfrenta nada sozinho. A presença de Deus muda o ambiente e fortalece a nossa alma. Amém? Quando nós temos a presença do Senhor, por mais tenebroso que seja o lugar, Ele fortalece a nossa alma. O ambiente é transformado, porque nada resiste à presença do Senhor. Nada. Nada vai se comparar àquilo que Deus faz. Então, primeiro ponto,
temos a presença. Segundo ponto, Deus nos fortalece. Então o medo revela a nossa limitação, mas também abre espaço para o agir de Deus. Então o medo nos mostra, chegou aqui meu limite, agora eu preciso do seu agir. Porque tem vezes que a gente resiste, nós queremos fazer, nós resistimos. Aí até quando nós estamos exaustos, Deus está só esperando a oportunidade de entrar em campo. Aí você está exausto, aí você fala, Senhor, não aguento mais. Aí Deus falou, ufa, até que enfim. Agora posso agir, posso entrar em campo, posso começar a enviar os meus anjos, posso começar a preparar o seu caminho. Então, Deus usa tudo isso para nos fortalecer. Ele promete força quando a nossa acaba. Você crê nisso? Você está fraco hoje? Amém? Então, que Deus te dê força, em nome de Jesus. O pastor foi sincero aqui. A coragem cristã não tem para o cristão, a nossa coragem não quer dizer que há uma ausência de medo. Sim, há temores no nosso coração. Mas isso também demonstra que há uma dependência nossa em Deus. Nós acabamos criando uma dependência. Senhor, eu estou com medo, mas eu dependo de Ti. Eu não dependo do meu medo. Eu não dependo da minha fraqueza. Eu não dependo dos meus sustos. Eu dependo do Teu agir. Eu dependo do Senhor. O Senhor é a minha força. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Paulo escrevendo aos irmãos lá em Corinto. Ele diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas. Paulo não estava bem quando escreveu isso. Você já se sentiu fraco? Alguma vez? Você estava feliz, fraco? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Paulo entendeu que quando Deus vai esmiuçando a minha vida, quando eu perco as minhas forças, quando eu estou sendo caluniado, injuriado, quando eu tenho necessidades, quando eu passo por perseguições, quando tudo gera angústia no meu coração, que eu pergunto, cadê o Senhor? Estou aqui por sua causa, por seu nome. Eu estou na minha família declarando que Tu és Deus. Eu estou no meu trabalho falando que eu sou crente. Eu estou na rua como um cristão, porque tudo isso está acontecendo comigo. Aí ele fala assim, mas aí eu entendi que toda essa minha fraqueza é oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Aí eu me torno forte. Porque quem é a minha força é o Senhor. Agora não é mais o meu braço, mas é o braço do Senhor. Agora não é mais a minha força, é a força do Senhor. Agora não é mais a minha palavra, é a palavra do Senhor. Agora não é mais o meu poder, é o poder do Senhor. Amém? Então Paulo entendeu, e nós precisamos entender, que Ele nos sustenta com a sua mão fiel. Deus nos sustenta com a sua mão. Isaías 41, 10, a parte B, eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então, Deus nos fortalece, Ele nos ajuda, nos sustenta, e a sua mão direita é a nossa justiça. A sua mão direita é quem nos conduz, nos leva à verdade, à justiça santa do Senhor. Quando você se sentir fraco, tenha convicção que Deus está trabalhando para manifestar a força dEle na sua vida. Amém? Terceiro ponto aqui para nós avançarmos. Então, primeiro, a presença do Senhor. Segundo, o fortalecimento. Terceiro, Deus lança fora todo sentimento de medo. Então, agora, com a presença do Senhor, com a força do Senhor, aquele medo que eu sentia no início, ele começa a ser esvaziado. Então, o medo está ligado à insegurança, mas o amor de Deus gera o quê? Confiança. O medo traz uma insegurança. Vai dar certo, não vai dar certo? Estou com medo de ir por esse caminho, não estou com medo por esse caminho. Mas aí vem a confiança do Senhor. Deus traz a confiança. Segue firme, faça isso. Em nome de Jesus. Quem conhece o amor de Deus aprende a descansar em Cristo. Não vivemos mais dominados pelo temor, mas agora nós somos guiados pela fé no Senhor. Amém? Hebreus 11, 1. Onde é descrita o que é fé na palavra do Senhor. Então, em Hebreus 11, 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É coragem.
Eu espero algo que eu não sei. Às vezes eu sei o que é, às vezes eu não sei, porque às vezes eu estou pedindo para Deus um milagre, que eu nem sei qual que é que eu quero. Mas eu estou buscando em Deus um milagre, eu estou buscando em Deus alguma palavra, eu estou buscando em Deus alguma resposta. E eu não estou vendo, mas há uma esperança. Não existe, mas há uma esperança. Eu não consigo enxergar, mas há uma esperança. Eu creio de todo o coração que Deus vai fazer. Amém? A gente pede oração, a gente vem para o culto na convicção de que eu vou ter resposta, de que você vai ter resposta, que nós vamos sair daqui com resposta. Em nome de Jesus. E às vezes eu falo algumas coisas sem pensar, e porque o ambiente profético eu deixo para o pastor José, bispo José, e palavra profética eu deixo para a bispa, de libertação, transformação, de cura com a pastora Sônia. Mas às vezes no culto eu falo algumas palavras, e eu conversava com um casal ontem aqui, a família, e falava, pastor, no culto o senhor falou, ainda mencionou o meu nome. E nós estamos prestes a mudar essa semana e abrir a nossa loja própria. Nós tínhamos uma loja na Quintino, estamos mudando para Maringá. Essa semana termina a loja, nós mudamos. Mas foi naquele culto que o Senhor mandou aquela palavra. Eu nem lembrava, mas Deus tem feito. Deus tem falado. E quantas outras, né? Hoje, por causa da transmissão, por causa do vídeo, exposição, as pessoas não querem vir à frente e dar o testemunho, que é uma pena. Nós vamos ter que terminar o culto, encerrar a live e abrir um momento de testemunho, porque aí fica só para a igreja, e aí não constrange mais. Mas Deus está fazendo, meu irmão. Às vezes você está aqui dentro, você não está atento ao que Deus está falando. E Deus continua agindo num ambiente de fé. E aqui é um ambiente de fé. Amém? O futuro está seguro nas mãos de Deus, né? Então, em Hebreus 2, versos 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim, ó, e visto, Hebreus 2, capítulo 2, versos 14 e 15, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo tinha o império da morte, ele vem para matar o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, ele vem para nos afastar de Deus, e o destino final realmente é estar com ele o resto da vida no inferno. Então ele trabalha continuamente para nos afastar, para nos matar espiritualmente. Esse é o objetivo do diabo, né, de Satanás. Então, ele, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus veio e nós participamos do seu sangue e da sua carne, assim como ele deixou para nós a sua carne e o seu sangue, para que nós fôssemos libertos, sem medo algum da morte, e sem vivermos uma servidão de Satanás. Então Deus veio trazer vida, Cristo veio para mudar, tirar essa situação de medo. O seu destino está sendo transformado. Você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Você não tem mais medo da morte, porque você tem vida. Você não tem medo mais da destruição, porque agora nós estamos em construção. Você não tem medo mais da perda, porque agora você tem recompensa. Deus começa a trabalhar na nossa vida. Tudo aquilo que era negativo, agora Deus começa a construir em nós. Então, Jesus fez essa entrega. Quanto mais você conhece o amor de Deus, menos espaço o medo encontra no seu coração. Você crê nisso? 1 João 4,18. Então, quanto mais como que eu vou conhecer o amor de Deus? Palavra, comunhão, tempo com Deus, louvor, oração, tempo na igreja, né? Cada um tem a sua linguagem, cada um tem uma forma. Tem uns que eu prefiro estar continuamente na igreja porque lá eu recebo, o abraço do irmão me faz bem, a comunhão com os irmãos me faz bem, o sorriso da pastora Sônia me faz bem, o calor do pastor José me faz bem. Então assim, aquilo, quando eu vejo aquela irmã, aquela cooperadora na porta, quando eu vejo uma igreja acolhedora, quantos têm falado com a gente? A igreja de vocês é diferente porque vocês são acolhedores. Uma coisa que não existe mais. Não há abraço, não há beijo, não há oi, não há tchau. E aí vocês fazem isso. Não importa quantas pessoas tem na igreja, nós nos sentimos acolhidos. E Deus é quem nos acolhe, meus irmãos. Esse acolhimento vem do Senhor. Jesus veio justamente para nos aproximar dele e dizer que ele é real. Então 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, o verdadeiro amor, que é Deus, né? Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você se sente amado, quando você ama a Deus, você perde esse medo. Porque o amor perfeito começa a inundar o seu coração. Pode ver na adolescência, tem uma fase que o menino é inimigo da menina, não é verdade?
quer bater, quer empurrar, não quer estar junto, tem os grupinhos. Aí, de repente, começa a entrar as paixões. Aí já quer estar junto, quer pegar na mão, quer beijar, quer até ultrapassar limites. Por quê? Descobriu o amor. Não o amor ágape, mas descobriu o amor. E ele começa o quê? A perder o medo. O medo de pegar na mão de uma menina, o medo de dar um primeiro beijo, o medo de falar minha namorada, o medo de andar junto. Então nós vamos perdendo. Agora, se o amor humano, amor eros, é capaz de promover isso em nós, imagina o amor de Deus que traz para o nosso coração. A ousadia para viver em comunhão com Deus, a ousadia para experimentar em fé coisas novas em Deus. O amor que nos leva a estar na igreja, o amor que nos leva a falar de Deus, o amor que nos leva a pregar a sua palavra, o amor que nos faz ter o desejo de estar com a igreja do Senhor. Esse amor perfeito que traz coragem. Amém? Então, nós temos aí a presença do Senhor, a força que vem do Senhor, nós temos o medo que é removido através da presença do Senhor. E para nós concluirmos aqui, então nós falamos o Deus conosco, Deus que fortalece, Deus que ama e lança fora todo medo, certo? O medo pode até bater na sua porta, mas quem decide, quem entra, é a sua fé. O medo pode até bater na sua porta, o medo pode até te paralisar, mas se você vai permanecer como você está, se você vai deixar ele entrar no seu coração ou não, é você quem decide, e através da fé. Ah, pastor, não me sinto forte o suficiente. Por isso é importante a igreja. Por isso é importante ter amigos dentro da igreja. Por isso é importante a sua playlist ser cristã. Por isso é importante a sua devocional ser um texto cristão. Por isso é importante você orar antes de sair de casa. Por isso é importante você buscar a Deus, criar caminhos, oportunidades para que você conheça Deus. Amém? Confie no Senhor e avance, porque Ele está à sua frente. Amém? Para nós encerrarmos e concluirmos e partirmos para um tempo de oração, Deuteronômio 31, do verso 1 ao 8. Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 ao 8. E as últimas palavras de Moisés para o povo. Achou aí? Quem achou, diga amém. Ah, povo ligeiro, hein? Verso 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Então, Moisés está chamando o povo e fala, gente, chegamos aqui no limite, temos aqui o Rio Jordão, paramos aqui, veio a palavra do Senhor. Eu tenho 120 anos e Deus já falou que eu não vou passar dos 120 e também não vou passar para o outro lado do Jordão. Então nós vamos nos despedir aqui. A minha jornada está completa. Deus já usou. Espero eu chegar no 120 e falar a mesma coisa. Já está aí o João Gui, Isaac, o Dani, essa turma falou, agora vocês assumem aí que nós partiu o Senhor. Com 120 anos. Verso 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. A presença chegou. Gente, Moisés fica, mas Deus vai. Deus está com vocês. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que a possuais. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Amém? Então, nós falamos lá sobre presença. E aqui, ó, Deus já está falando, eu estou junto com vocês, vou passar por vocês e eu sigo à frente. Vem comigo. Amém? Verso 4. O Senhor lhes fará. O Senhor passou, agora ele está na frente. Por quê? Porque agora ele está fazendo. Não sou eu mais, não é o povo, não é sua força, não é o medo. Agora é o Senhor quem está fazendo. Como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Então o medo passou, Deus está ali agora à frente, e agora ele está começando a agir. Permita Deus agir na sua vida. Permita Deus passar à frente das circunstâncias da sua vida. Permita Deus estar à frente da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu negócio, dos seus sonhos, dos seus projetos. Permita Deus avançar. Amém? Porque é Ele que vai começar a fazer. Você não vai precisar levantar a sua mão. Deus começa a remover o inimigo, o impedimento, o empecilho. Deus vai limpando os caminhos. Amém?
Verso 5, quando, pois, o Senhor vos der adiante de vós, então com ele fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Deus vai à frente, Deus começa a fazer, Deus elimina os inimigos, e agora está dizendo assim, ó, vou começar a fazer, e vocês não vão ficar enganados, porque vocês vão ouvir a minha voz, o meu direcionamento, vocês vão entender o que vocês devem fazer a partir de agora. Deus começa a delegar na sua vida aquilo que você de fato vai exercer. Amém? Verso 6, esforçai-vos e animai-vos, quer dizer, tem que ter atitude, animação. Está difícil, mas vamos lá. 5 horas da manhã, né, Alexandre? Malhar. Está difícil, Fernando? Vamos, Alexandre. Se esforça, põe um sorrisão na cara e vamos embora. Não temais, não tenha medo, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem? Vai convosco, vai contigo, diz a minha versão. Não te deixará, nem te desamparará. O Senhor está à frente, está fazendo, agora Ele está removendo os inimigos, e agora Ele está te instruindo, e Ele está falando, vamos que eu estou junto, vamos que eu estou junto. Vamos, William, vamos, Márcio, vamos, Gui, vamos, Alexandre, vamos juntos, vamos que eu estou junto. Vamos, ânimo, alegria, põe um sorrisão na cara. Está ruim, mas sorria. Está difícil, sorria. Está puxado, levanta, anda, ponte de pé no nome de Jesus. Verso 7, e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. Então, ó Josué, além de eu estar morrendo, além de ficar todo um legado para você, você vai ter que se esforçar mais que eles, você vai ter que se animar mais com eles, porque é você que vai conduzi-los. Então, às vezes, é você que Deus quer conduzir. O povo, a casa, o lar, o ambiente, o amigo, depende, às vezes, da sua força, depende do seu ânimo, depende da promessa de Deus, depende da profecia, daquilo que está no seu coração. Além de você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, você ainda leva pessoas a experimentar a novidade de vida. Para isso nós precisamos falar, convidar, verbalizar, declarar. Nós estamos vivendo um tempo meio louco, né? Aqui o povo saiu do Egito, todo mundo crente, entrou no deserto, morreram todos, nasceram uma nova geração que nem todos eram crentes, fizeram bezerro de ouro, dúvida, quiseram voltar. Entraram na terra prometida, abriu, descambou de vez. Se dividiram em 12 para melhorar, ficou pior. Um pôs altar para Baal, o outro oferenda para não sei quem, outro sacrifício para Moloque, virou um balaio de gato. E se nós nos calarmos hoje, ali saíram do Egito crente, no deserto morreram os crentes, alguns permaneceram crentes, entraram na terra prometida e desandou. Se nós não levarmos a palavra de Deus hoje, a próxima geração vai viver o caos espiritual. Se nós não proclamarmos o reino de Deus, através das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos testemunhos, das nossas igrejas, dos nossos lares, a próxima geração vai desandar. Porque as pessoas facilmente estão se afastando, distanciando de Deus. E cabe a nós proclamarmos. Eu vejo o Elias tem um glorificação lá e eles vão hospital, queria ter esse pique, evangelizando, queria ter esse dom. Tentei ir lá, né, não deu para nós estarmos juntos na mesma agenda, né, a pastora Sônia está sempre também, mas falando, levando a palavra. Para quem você tem testemunhado? Para quem você tem levado a palavra? O que é o temor de falar? O que está te paralisando? Nós precisamos falar de Deus. Verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Deus está falando agora para Josué, falando, eu vou adiante do povo, mas agora eu vou adiante de ti, Josué. Fique tranquilo. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deus está agindo no coletivo, no individual e novamente, né, deixando Moisés tranquilo, porque agora Josué tem toda a responsabilidade e Deus já está dizendo para Josué, Josué, estou contigo. Se esforce, esse povo vai vir aí na sua responsabilidade, mas eu estou com você. Amém? Então agora eu quero orar por você, meu irmão. Quero orar.
Deus me mostra que há pessoas com medo, estão paralisadas. E eu quero orar primeiro coletivamente. Mas eu quero que você pense aí no seu coração. Vamos ficar em pé? Dá uma esticada aí, daquela alongada, bocejada aí, se quiser. Dá uns tapinhas na bochecha, acorda aí. Tempo de oração, desafio de fé, em nome de Jesus. Há pessoas que estão mortas. E Deus me mostra claramente que há uma mulher mais madura e há um jovem, principalmente, que Deus quer nessa noite trazer vida ao seu coração. Você está desistindo, está morrendo, está se entregando, mas Deus hoje quer ressuscitar você. Deus quer levantar a sua fé. E eu não vou aqui apontar quem é, mas eu quero orar com vocês. Todos nós precisamos dessa oração. Mas se você sente que é você, guarda aí para o seu coração. Deus está dizendo que hoje Ele veio para te ressuscitar. Hoje Ele veio para te levantar. Hoje Ele está fazendo algo novo na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui nesta noite, reunidos em Teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o governo da nossa vida. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai Celeste. Pai, nós Te adoramos essa noite. Senhor, tem misericórdia de nós, tira toda a paralisia, tira toda a morte, tira todo o medo, vai tocando nos Seus filhos agora, no nome de Jesus. Desperta cada um deles, levanta para a vida, levanta, põe em movimento. Tira desse ambiente de morte, de tristeza, de apatia, de desistência, de que não nada dá certo. Eu não quero mais. Você, meu irmão, você quer, porque Deus é contigo e Ele está te chamando para algo novo. E Ele está dizendo, levanta, tem bom ânimo, tenha fé, tenha coragem. Comece a marchar, comece a andar, comece a se levantar, comece a se movimentar. Tira essa paralisia do seu coração. Tira essa seta da sua mente. Receba o livramento de Deus, receba a vida, comece a andar, e o medo agora está sendo removido, a insegurança está sendo removida, a apatia está sendo removida, no nome de Jesus. Vem queimando, Senhor, vem destruindo, vem rompendo, vem tirando os ferrolhos, rompendo os laços, tirando toda a palavra contrária, toda obra de feitiçaria, toda obra de morte, no nome de Jesus. Como diz lá em Hebreus, nós participamos do sangue e do corpo de Cristo Jesus. Nós estamos ligados no Senhor para uma nova vida. E nenhuma morte, nada vai nos segurar, nada vai nos reter. A nossa vida espiritual vai avançar. O nosso espírito está ligado no Senhor. A nossa vida está ligada no Senhor. A nossa alma está ligada no Senhor. E nenhum mal segurará a sua igreja, o teu povo, no nome de Jesus. E nesta noite aqui, Senhor, começa a agir, mostra para os teus filhos que Tu és Deus. Abre os olhos, abre o entendimento, vai quebrando as cadeias, vai tirando os traumas, vai tirando os medos e vai trazendo a coragem, a ousadia do Senhor. Traz o Teu amor que é perfeito, traz o Teu amor que é perfeito, traz o Teu amor, Senhor. Que eles possam crer e ver que verdadeiramente Tu és Deus. No nome de Jesus, Pai. Quebra esse laço, quebra essa situação de morte. Tira agora, Senhor, das nossas vidas. Levanta os Teus filhos, Senhor, pela fé, que eles possam experimentar algo novo, que eles possam ter a Tua presença, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor e que todo medo seja removido imediatamente da mente e do coração, Pai. No nome de Jesus, Pai. O Senhor vai tocando cada um deles. Eles não podem sair daqui como chegaram, Pai. Que a Tua palavra seja revelada a eles, que o entendimento venha sobre eles e que eles possam crer naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós não estamos aqui brincando, nem jogando o tempo fora. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Nós estamos aqui porque cremos no Deus vivo.
porque nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos que todo o poder está em Ti. Nós cremos que o Senhor nos chamou para uma vida de poder. O Senhor nos chamou para uma vida nova, uma vida que tem tudo à nossa frente, que os Seus anjos estão conosco, que o Senhor está conosco, que o céu está aberto, que a Tua verdade é conosco, a Tua justiça é conosco, a Tua bênção é conosco, as bem-aventuranças é conosco. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai, leva-nos muito mais além do que temos pedido ou vivido nesses dias. Faz algo novo na Tua igreja, faz algo novo nas nossas vidas, faz algo novo na nossa casa, faz algo novo na nossa família, faz algo novo no trabalho, faz algo novo na empresa, faz algo novo, Senhor, nos sócios, faz algo novo nos empreendimentos, faz algo novo nos relacionamentos, faz algo novo no casamento, faz algo novo, Senhor. Que possamos experimentar os Teus milagres, ó Deus. Que a Tua mão de mistério vai tocando agora cada um, Senhor. Toca o coração. Tira, Senhor, toda a frieza, toda a apatia. E vem trazendo renovo, vem trazendo força, vem trazendo o Teu Espírito, vem trazendo a Tua unção, vem manifestando a Tua graça, vem trazendo a Tua santidade, vem trazendo a Tua glória, vem trazendo o Teu perfume, vem trazendo o Teu bálsamo. No nome de Jesus, Pai, enche-nos de Ti, enche-nos de Ti, enche-nos da Tua vida, enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos da Tua coragem, enche-nos do Teu amor, enche-nos da Tua paz, enche-nos, ó Deus. E faz de nós, Senhor, um exército do Deus vivo. Faz de nós, homens e mulheres, desafiados a viver uma vida plena e abundante. Seja assim, Pai. No nome de Jesus nós oramos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.